Resposta Católica de hoje, queremos responder à pergunta do Guilherme. O Guilherme, ele tem vários amigos que dizem o seguinte: escuta, no fim das contas, não serão todos salvos? Não é? Ou seja, a pergunta é a seguinte: se Deus, vou ler aqui o que ele coloca, se Deus nos ama, será que todos, independente dos nossos pecados, não seremos salvos no fim? O Guilherme quer saber como responder de forma católica e como argumentar com essas pessoas que acham que todo mundo vai ser salvo. Bom, veja, Guilherme, aqui é uma coisa importante, nós entendemos que a igreja prega a respeito do inferno, mas a existência do inferno, ela não se dá porque Deus não é bom, não é? A bondade e a infinita misericórdia de Deus coexiste com o inferno. Deus é infinitamente bondoso, misericordioso e amoroso, e mesmo assim o inferno existe, porque o inferno não foi criado por Deus. O inferno foi uma invenção do demônio. Deus, quando criou o mundo, ele não criou o inferno. Deus, quando criou as coisas, ele não pensava no inferno. Foi o diabo que, através da sua liberdade, se afastou de Deus. Então, este estado de afastamento e de rejeição de Deus é que é o inferno. Tá? Então, para Satanás e para os seus demônios, o inferno é um estado. Isso quer dizer que um demônio, onde quer que ele esteja, ali é o inferno dele. Ou seja, ele leva consigo, porque ele é espírito puro, ele leva consigo a sua própria pena, a sua própria desgraça, a sua própria miséria. Não é? Então, o inferno é uma criação, uma invenção, para usar a palavra mais adequada, de um anjo. Agora, e os seres humanos? Bom, os seres humanos podem ser seduzidos para ir para o inferno. Então, aqui é que está esta realidade, que nós podemos entrar dentro desta atitude, porque nós somos livres. O inferno existe para os seres humanos, não porque Deus não nos queira perdoar, porque Ele quer, não é? Mas porque nós somos livres a ponto de podermos virar as costas para Deus e rejeitá-lo. Então, aí vem a pergunta: quem é que vai para o inferno? Bom, para responder a essa pergunta de forma adequada, eu aconselho você, então, a ler o Catecismo. O que o Catecismo nos diz a respeito do inferno. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1033, 1033, até o número 1037, 1037, fala do inferno e como é que as pessoas terminam indo para o inferno. As pessoas vão para o inferno quando morrem num estado de pecado mortal. Não é? E o que é este pecado mortal? Não é? Do que se trata? Bom, se você quer investigar mais ainda no Catecismo, tem um outro número que você poderia ler com atenção, onde está lá a definição de pecado mortal, que é o número 1861. Eu vou ler para você. Pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana como o próprio amor. A liberdade humana pode amar, mas a liberdade humana também pode se voltar contra o amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, o estado de graça. Aí vem a coisa: se este estado não for recuperado mediante o arrependimento, então causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que a nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. Aí que está. A nossa liberdade tem o poder de se fechar para sempre. A gente fica um pouco assim, estonteado, né? Mas como é possível isso? Como é que isso se dá? Bom, tem também no nosso próprio site, você pode olhar 2 parresias que eu fiz, né? Como ir para o inferno. Né? Ali você vai ter um pouco a psicologia da perdição. Como é que a pessoa entra neste estado de fechamento da alma que faz com que ela tenha uma decisão definitiva.
Seja como for, tudo isso nos leva a essa situação, o pecado mortal. Não é? O pecado mortal é que nos leva a isso tudo. Mas, padre, e como é que eu sei se aquilo que eu faço é ou não é um pecado mortal? O catecismo, ele mesmo nos ajuda a ver isso. Ele diz que existe pecado que tem matéria grave. Quando um pecado tem uma matéria grave, quer dizer que ele pode ser um pecado mortal. Não é? Então, veja, o catecismo ele é bem meticuloso nesse ponto. Por exemplo, ele fala do pecado da masturbação e diz que o pecado de masturbação é uma desordem, né, grave, intrinsecamente grave. Então, é um pecado grave. Mas todo mundo que comete o pecado da masturbação está em pecado mortal? O catecismo diz, calma lá. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos os atos. Ou seja, o ato é grave. Agora, a pessoa depende de Deus. Nesse mesmo número que eu estou lendo para você, ele diz isso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas à justiça e à misericórdia de Deus. Então, para você dizer se aquela falta grave foi um pecado mortal, ou seja, se com aquela falta grave a pessoa realmente cortou o seu relacionamento com Deus e virou as costas para Deus, nós não podemos dizer isso. Por quê? Porque isso daí depende de Deus. Não é? Nós sabemos que existe o pecado mortal, nós sabemos que as faltas graves é que nos levam ao pecado mortal, mas como é que a gente está ou não está, se nós estamos ou não em pecado mortal, isso daí é algo que é muito difícil nós julgarmos as pessoas. Não somente isso. O catecismo, voltando àqueles números lá a respeito do inferno, 1033 e seguintes, o catecismo nos dá algumas dicas com relação a essa realidade do inferno. Primeira coisa, no 1034, ele diz que Jesus claramente atesta a existência do inferno, em várias de suas parábolas. Então, dizer que o inferno não existe, que é uma criação da comunidade primitiva, é uma fantasia, porque, na verdade, Jesus, em várias e várias de suas parábolas, fala dessa realidade do inferno. E se você vai começar agora a julgar a Bíblia, e você é quem vai dizer o que é que Jesus disse e o que é que Jesus não disse, eu acho que você está se colocando no lugar de Deus, não é verdade? Depois, o número 1035 atesta que, na tradição da igreja, não há dúvida nenhuma, o inferno existe. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, ou seja, o fogo eterno. Que fogo eterno é esse? Não é? É evidente que não se trata de fogo material, não é? Aqui a citação do catecismo nos coloca diante de várias citações do Denzinger para colocar essa tradição de que existe a pena do fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Então essa é a pena principal. Ou seja, eu perdi o amor eterno. Isso é inferno. Ou seja, isto é terrível. E é interessante que o amor de Deus, que é enviado para as pessoas, não é? Ele mesmo se torna um fogo que queima quando a pessoa, digamos assim, rejeita esse amor. Nós somos capazes de rejeitar o amor e quanto mais nós somos amados e rejeitamos, mais aquilo nos faz sofrer. E esse é o terrível, a terrível realidade das pessoas que vivem no inferno. Então, o que é importante que a gente saber com relação ao inferno? Não é nós agora começarmos a fazer a lista de quem foi para o inferno ou não. Se nós queremos levar a sério a pregação da igreja com relação ao inferno, nós devemos aplicá-la a nós mesmos. E então entender que eu devo me preocupar de agradar a Deus e fugir
desta situação terrível de virar as costas para o amor de Deus e estar afastado do amor de Deus para sempre. Nós sabemos, porém, que nisto não estamos sozinhos, porque Deus quer o nosso arrependimento e quer a nossa salvação. O Catecismo faz uma citação da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9, dizendo assim: Deus quer que ninguém se perca. Veja, esse querer de Deus é ativo, não é que ele fica lá no céu querendo de braços cruzados. Deus quer e ele é ativo, ele vem nos resgatar, ele se faz homem, ele morre na cruz por nós, ele está no nosso dia a dia com a sua graça, na luta, não é, do nosso dia a dia pelo amor e pela caridade. Deus quer que ninguém se perca. Né? Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Que isso seja uma certeza para nós, que nos coloca em paz com relação a essa realidade do inferno. Nós sabemos que ele existe. O inferno existe por causa de nossa liberdade. Nós somos radicalmente livres, por isso podemos radicalmente nos fechar para Deus. Deus é, sim, amor e misericórdia infinitas, mas não foi o amor dele quem criou o inferno. Foi a liberdade de Satanás e, infelizmente, a minha liberdade também pode recriá-lo para mim. Essa é a resposta católica.